pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus! Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Faço votos na alegria e no louvor, que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. E é com muita alegria e louvor que eu venho aqui hoje trazer uma mensagem para os nossos corações. E hoje eu quero estar falando sobre a questão aí que Deus é um só Deus, um só Criador dos céus e da terra. Uma palavra aí que virou chavão em nosso meio social, né? Que Deus é um só. Então, toda vez que você vai pregar a palavra de Deus, as pessoas elas tendem a dizer que Deus é um só. Mas nós temos que entender como é essa questão de que Deus é um só. E para começarmos, eu quero estar abrindo a Bíblia em Tiago, nas epístolas de Tiago, no capítulo, Epístola de Tiago, no capítulo 2, tá? Epístola de Tiago, no capítulo 2, e no versículo 19, que diz assim, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Então, ele começa aqui fazendo uma pergunta, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, nós já sabemos que é importante termos no coração, analisarmos e receber essa palavra, que Deus é um só. Faz bem sabermos que Deus é um só, tá? E aí eu quero estar indo em Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Segundo não, perdão, estou fazendo confusão aqui. 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Além de existir um só Deus, existe também um só mediador, pelo qual aí é Jesus Cristo, né? Que veio entre nós como homem para nos colocar no céu, fazendo aí ligação entre o homem e Deus. Então ele é o mediador entre Deus e os homens, tá? Então existe um só Deus e um só mediador. Então nós temos que saber que para chegarmos nesse um só Deus, temos que também aceitar esse um só mediador, no caso aí Jesus Cristo. Pois então, meus queridos, por que hoje eu quero adentrar nessa questão de um só Deus? É porque as pessoas, elas fazem muita confusão, por ter virado aí chavão na boca de muita gente, acaba atrapalhando às vezes a questão da salvação, porque as pessoas não conseguem entender bem essa palavra, que Deus é um só. E hoje eu quero estar passando para vocês, tá? Vamos lá. Eu quero começar a ressaltar aqui a questão de alguns deuses que eu quero trazer
deuses com letra minúscula, tá? Que eu quero trazer para esse conteúdo. Eu quero começar a falar do deus Dagon. Deus Dagon era um deus venerado pelos filisteus, tá? A deusa Astarte, tá? Que é a deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra, né? E a palavra Astarote, né, continua atuando no mundo moderno, no nosso mundo hoje. Esses deuses, eles ainda continuam a vir para a nossa realidade. Prova disso que Astarote está lá em 1 Samuel, se eu não estiver enganado, no capítulo 31 e no versículo 10, quando na morte de Saul, né, as armaduras dele ficou no templo do deus Astarote. Eles levaram as armaduras dele para lá. E lá no versículo 10 do capítulo 31 de 1 Samuel, fala desse deus Astarote, né, do templo dele, né? E também o coelho de Páscoa, como Astarte, né, a deusa tão conhecida como a deusa da fertilidade. Por isso que a Páscoa, nesse meio que nós a conhecemos, que o mundo prega, né? Não essa Páscoa da ressurreição, o Cristo que foi imolado, né? A libertação do povo de Israel do Egito, né? Que saiu da escravidão do Egito, e a libertação da escravidão do pecado, que através de Jesus, na ressurreição dele, nós comemoramos a Páscoa. Mas o mundo distorceu, criando aí o coelhinho de Páscoa, porque coelho é um animal muito fértil, né? É de muita fertilidade. Então, por isso que esse termo coelhinho de Páscoa é pagão, vem dessa deusa Astarte, né? Dessa deusa da lua, da fertilidade. E eu estou aqui ressaltando alguns deuses, tá? E o deus também Mamon, todo mundo conhece. Até Jesus falou sobre o deus Mamon, que é o deus do dinheiro, da riqueza material e toda a cobiça. Então, quando nós colocamos cobiça, quando nós cobiçamos algo, esse espírito do deus Mamon é que fica aí rondando e sondando os corações do homem com relação à cobiça. A cobiça, ela está envolvida com esse deus Mamon, tá? E eu não posso deixar de dizer aqui também a questão aí das divindades do catolicismo, né? Que também são personagens, né? As divindades do catolicismo são personagens esculpidas em barro, madeira, metal, né? Criados através de idealismo e vivenciado por homens, né? Grandes homens aí conhecidos na história desse mundo eclesiástico, que foram canonizados pelo Papa, e aí acabaram levantando deuses deles, construindo aí imagem de escultura. Às vezes você não adora a imagem, mas você pode estar adorando o idealismo daquela imagem, daquela personagem. Às vezes você adora a personagem daquela imagem, né? E a palavra de Deus fala que não colocarás diante de ti imagem de escultura alguma. Então a questão não é só de adorar, é não colocar também diante do nosso templo, que ele foi feito para o Espírito Santo de Deus habitar. Então, que são considerados deuses, tá? Toda personagem esculpida em barro, madeira, metal, e que traz um idealismo, uma vivência de um idealismo que eles viveram, e eles trazem isso para o mundo atual, é considerado Deus.
não pode negar isso. Eu já fui católico e eu sei do que eu estou dizendo. Eu nunca fui um adorador de imagem, inclusive no tempo que eu fui católico, eu fui nascido num berço católico, mas passei toda a minha infância, adolescência, eu nunca tive uma imagem, porque desde a infância eu já li a Bíblia, lá em Êxodo 20, versículo 4, diz que não colocarás diante de ti imagem de escultura. Então não é só Êxodo, a Bíblia está recheada dessas questões de imagem, que o próprio Deus em Deuteronômio falou: eu não me apresentei ao homem para que ele não viesse a fazer de mim uma imagem de escultura. Então esse ato de esculpir em madeira, em metal, em barro, uma personagem que você venera por causa de um idealismo que ele traz, você está adorando. Infelizmente, essa é uma realidade difícil de aceitar, mas você está adorando. Mas eu não fico por aí só, eu quero falar também de uma divindade no mundo gospel, tá? No mundo dos evangélicos. Eu falo evangélicos entre aspas, tá? Porque tem certas atitudes no mundo gospel que também eles não aparentam ser aquelas pessoas que estão vivendo o evangelho, como por exemplo, deixando de submeter a Deus para idolatrar homens, né? Confundem o que é submissão, confundem o que é honra, distorcem a honra, distorcem a submissão, tá? Idolatram idealismo, idolatram dinheiro, idolatram pessoas, escravizam pessoas. No mundo gospel existe muito isso, tá? Vende o evangelho, vende a palavra de Deus, tá fazendo igual os católicos lá na Inquisição, que Martinho Lutero veio e destruiu aquilo tudo, pregando as 92 teses dele contra certos dogmas, né? Vendem o céu. Então existe isso. Então eu quero pegar todos esses deuses que eu falei aqui, e o que o diabo está fazendo? Ele está pegando todos esses deuses, jogando num liquidificador, batendo e lançando no ar, né? E aí o que acontece na nossa atualidade? Vem aí o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a unificação de todas as igrejas em uma somente, né? E existe um esforço no mundo para que isso concretize, para que isso venha acontecer. Porque desde o princípio existe uma guerra travada para este fim, o ecumenismo, unir todas as igrejas e fazer uma só. Só que tem uma coisa que eu quero falar aqui e deixar bem claro: a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, a igreja viva, aquela que não tem sujeira nas vestes, que não tem mancha, as vestes são limpas, ela não aceita o ecumenismo. Ela não aceita. E o ecumenismo, ele existe já há muito tempo, desde o princípio. Eu quero estar lendo aqui para vocês aqui agora, quer ver? Vocês vão entender. Olha aqui, ó, Êxodo 32, o bezerro de ouro. Analisa aqui comigo. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes
ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então você vê aqui o ecumenismo, eles ofertaram valores para poder levantar aquele bezerro de ouro. E aqui ele fala, então disseram, o povo então começou a dizer, o povo foi até Arão, e Arão acatou. Por quê? Porque Moisés tardava. Está acontecendo isso hoje. Eles estão achando que Jesus está tardando, e por isso já estão pegando todas as igrejas e unindo em função de uma só coisa, como fizeram no tempo de Moisés. E aí olha que proclamação que eles falaram: são estes, ó Israel, os teus deuses. Ou então, tipo assim, no mundo de hoje, vamos fundar uma igreja só, e aí você pega o teu Deus e leva para lá. Aí você adora o seu Deus, cada um adora o seu Deus, né? Os seus deuses com letra minúscula, dentro de um templo só. Mas a noiva não aceita isso. Sabe por quê? Vamos lá? Vamos lá em Coríntios, no capítulo, no 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16 a 18, que diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Hein? Olha que pergunta, hein? Porque nós somos santuários do Deus vivente, a igreja viva. Como ele próprio disse, olha o que Deus disse. Está em Coríntios, né? Novo Testamento. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Deus e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então tá vendo aí? A noiva, a veste está de veste limpa, ela não vai aceitar essas práticas. É por isso que aquele que é nascido de Deus genuinamente, aquele que vive o Evangelho, aquele que pratica, ele morre por Cristo. É por isso que você vê muita gente morrendo pelo Evangelho lá na Malásia, na Costa do Marfim, na Coreia. Por quê? Porque eles entenderam isso daqui. Não vai haver unificação de igreja. A noiva do Cordeiro, ela tem uma veste limpa, aleluias. Ela não vai, ela é uma igreja viva, ela é a igreja do Cordeiro. E ele está vindo buscar ela, é uma igreja invisível, ela não está aí assim para todo mundo ver, não, ela está invisível. Você está entendendo? Então não vai haver essas misturas de deuses. Entre eles pode até existir, né? Igual muitas igrejas evangélicas aí, tradicional, até mesmo pentecostal, já estão aí, muitas já estão atribuindo, já estão envolvidas com o ecumenismo, pastores envolvidos com maçonaria, né? Então assim, a maçonaria totalmente envolvida com o iluminismo, né? Então isso daí já existe. Martim Lutero, ele veio e ele pregou as 92 teses dele, mostrando aí os erros que a Igreja Católica estava fazendo, vendendo o céu, pagamento de indulgência, né? Os dogmas, que hoje o véu do templo se rasgou. Hoje a noiva do Cordeiro, ela tem um acesso direto com Deus. Ela não precisa de um padre ou um pastor para ela assim se escravizar, ter que confessar pecado. Hoje nós temos o nosso Deus, porque o véu do templo se rasgou, Jesus ressuscitou, Ele está vivo entre nós. O nosso Deus, a diferença está aí, que o nosso Deus não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. E esse Deus, Ele não se mistura com esses deuses mortos, porque esses deuses mortos, você que está ouvindo e que você crê e venera, Ele não morreu por ti, Ele não morreu numa cruz por ti. Jesus não, Jesus ele te espera, tá? Jesus morreu por ti, ele te espera. Existe um plano de redenção para você.
Você está entendendo? Então eu quero deixar essa mensagem em nome de Jesus, tá? O ecumenismo está aí. Isso aqui que eu estou falando, você vai ouvir muito pouco, tá? Nas redes sociais. Você vai ouvir muito pouco, porque o ecumenismo agora é a onda do momento, tá? Embora ele sempre existiu, como eu li aí em Êxodo, né? Eles estão achando que Jesus está tardando. Não, muito pelo contrário. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, né? Se eu não estiver enganado, está escrito que ele não tarda. Muito pelo contrário, ele é longânimo, porque ele quer salvar mais pessoas e que elas consigam chegar ao pleno arrependimento. Lá em 2 Pedro. Quer ver? Vou ver se eu acho aqui. Eu vou achar aqui e já vou te mostrar. Aqui, ó, 2 Pedro, no capítulo 3, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus. Então é isso aí, meus queridos. Existe um só Deus que criou o céu e a terra. Mas quando se trata de dar uma explicação melhor, mais detalhada, você não pode aceitar isso aí da boca de todo mundo, porque todo mundo está pregando, ah, Deus é um só, Deus é um só. Não, Deus é um só. É bom que você entenda isso, igual o Tiago escreveu, né? E você, é bom que você acredite que Deus é um só. Mas quando se trata de criação, salvação, ele é um só. Mas ele não se mistura com esses deuses. Existem vários deuses em cima dessa terra. Mas se tratando de Deus, Salvador, o Yahshua, o Yah, o Deus, o Yahshua, o Deus conosco, o Mashiach, o Messias, o ungido do Yahshua, do Deus Supremo, Criador do céu e da terra, só existe um. E é importante que você o conheça, tá? Mas se tratando aí de deuses, existe vários deuses em cima da terra. Mas Deus é um só e é importante que você o conheça. O verdadeiro Deus, o Deus vivo, que quer te salvar por intermédio a Jesus Cristo, o primogênito do Pai. Amém? Eu fico aqui na alegria e no louvor. Que Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Um grande beijo e um abraço. Oh, glória!